Boa noite, meus queridos. Pessoas do YouTube, estão me ouvindo ou não? Boa noite, meus queridos. Pessoas do YouTube, estão me ouvindo ou não? Deve estar dando um eco aí, né, gente? Estou regulando aqui ainda. Um segundo, por gentileza. Ou não? Tá saindo eco para vocês? Ou não? Um segundo, por gentileza. Ou não? Tá saindo eco para vocês? Ou não? Ótimo, não tá saindo eco. Que bom. Para mim aqui tá saindo um ecozinho pequeno. Eu tô só ajustando aqui. Só um segundo, por gentileza. E vamos lá. Para a gente começar a nossa aula de número 1 dessa semana de lançamento do meu curso de formação clínica, aula hoje sobre maturidade emocional. Vamos lá, espera aí. Deixa eu descobrir de onde está vindo esse eco aqui, espera aí. Deixa eu ver se eu consigo o chat de vocês, consigo o chat aqui, ótimo. Então, espera aí, deixa eu tentar fechar esse do lado de cá. É muita janela, gente, é muito equipamento, espera aí. Ah, agora foi. Melhorou? Acho que agora foi, né? Sim ou não? Digam. Por gentileza. Agora sim? Acabou o eco? Podemos ir? Ótimo. Obrigado, Mariana. Leandra, Valéria, Nilza, Yaponira. Quem mais que tá aí? Deixa eu ver. Nalígia, Vanderleia, Luciene, e daí vai. Cristiano, Leda. Descobri, gente, qual era o problema. Vamos lá, gente. Sejam todos muito bem-vindos, boa noite. Há uma dificuldade intensa aqui pelo volume de telas e de equipamentos, então vamos ver se a gente consegue se ajustar. Eu estou muito animado para hoje, estou muito animado para dar essa aula para vocês. Estou muito eufórico por essa semana, né? Eu estou animado para o nosso evento, a gente vai ter uma série de coisas que vai acontecer essa semana. Entre a aula de hoje e debates que vão ser muito produtivos aí com pessoas distintas, né? Pessoas que são referências na CP. Meu time de supervisores, Thaís e o Cris vão estar aí comigo amanhã para a gente conversar um pouquinho sobre os desdobramentos da live de hoje. E daí a gente segue, vou falar também com os meus alunos. Eu vou pedir a gentileza para vocês, de vocês espalharem aqui, se possível, o link da live. Vocês devem ter ele aí com facilidade. Há uma certa dificuldade aqui de manusear as telas, né, e de replicar esse link por agora. Eu não tenho muita certeza, o pessoal pode até me sinalizar isso lá no Instagram, tá passando e chamando o pessoal para cá, né? Mas há uma certa dificuldade de reproduzir esse link por agora. Então, quem tiver com facilidade, encaminha aí para o pessoal, tá? Manda para quem você tiver contato, para a gente conversar um pouquinho mais, porque a gente tem muita coisa para falar sobre isso, né? A gente tem muita coisa para conversar e o negócio vai ser interessante. Então, vamos lá. Vamos começar e vamos juntos. Seguinte, pessoal, em primeiro lugar eu quero agradecer a todo mundo pela participação de vocês, pela inscrição no meu evento. É sempre muito difícil montar eventos, né? Nossa, vocês não fazem ideia como é difícil a gente conseguir juntar todo mundo num lugar, né? E fazer toda essa operação, que envolve anúncio, que envolve página, né? Que envolve a preparação de conteúdo, e envolve muita gente também. A gente convidar as pessoas, né? Preparar essas pessoas, alinhar essas pessoas para o evento. Então, eu quero agradecer. Muito obrigado, tá? Os temas principais, como vocês já sabem, vão ser maturidade emocional e defesas emocionais. Esses temas, eles estão diretamente ligados, tá? Eles estão diretamente ligados. Eles estão ligados porque há uma discussão que está permeando esses dois temas, que é a discussão da meta terapêutica, das metas e objetivos terapêuticos, tá? Então, vocês perceberam que hoje eu vou dar uma aula sobre maturidade emocional, vou falar sobre isso aqui de uma forma um pouquinho mais detalhada. É claro que a gente não consegue fazer um aprofundamento como a gente faz, por exemplo, em um curso mais longo, mas eu acho que uma noção interessante, vou trazer um material diferente para vocês, uma noção interessante a gente consegue, porque a gente consegue passar pelos conceitos e articulá-los de uma forma teórica e amanhã apresentar também um pouco dessa visão a respeito da prática. Amanhã eu vou conversar com o Cris e com a Thaís e eles vão dar inúmeros exemplos para vocês
de situações práticas, principalmente voltadas a nós, já que o meu foco aqui é um lançamento de um curso de formação para clínicos, né? Então, a gente precisa falar muito da nossa formação, a gente precisa falar muito da gente. É óbvio que eu vou colocar exemplos aqui e oferecer esse conceito do modo como ele aparece, que na verdade é um conceito voltado a pessoas, maturidade emocional de pessoas. Porém, a gente precisa levar um pouquinho dessa discussão para um lugar um pouco mais nosso, né? Então, a gente vai fazer essa discussão aí amanhã a respeito da prática, né? O Cris e a Thaís, eles vão trazer vários exemplos de situações, que, inclusive que eles observam como supervisores, principalmente a partir da experiência nossa em relação com psicólogos, em relação com outros profissionais, né? Estando em relação com outros profissionais da abordagem e da psicologia, e, portanto, a gente tem muito exemplo, porque a gente tem um exercício cotidiano, né, semanal de contato com vários psicólogos. Em seguida, a gente vai conversar com o Cop e com o Bruno Cury a respeito das defesas emocionais, esse tópico também que vai complementar um pouquinho o que a gente está trazendo, e depois a gente vai falar com as minhas alunas a respeito do desenvolvimento da maturidade emocional em curso de formação. Elas têm aí a experiência delas, têm as suas histórias e certamente quem estiver assistindo pode sentir que está abraçando algo, né? Está se conectando com alguém que está próximo aí numa situação parecida e elas têm muito também a contribuir, tá? Eu tenho uma previsão para essa live aqui de aproximadamente 60 a 70 minutos, tá? Vamos ver se a gente consegue fazer nesse tempo. Eu não quero me estender demais, mas é um tópico que dá para falar para caramba, assim, durante muito tempo. Mas a previsão de 60 a 70 minutos aí para todo mundo se organizar, tá? E eu também aceito aí as interações, gostaria muito que vocês pudessem trazer as dúvidas, né, trazerem as perguntas, porque é claro que é muito mais importante responder às vezes as perguntas de vocês do que me ater a um conteúdo aqui certinho, preparado, né? Às vezes a experiência pessoal ela traz algo de muito mais importante do que o que eu acho que ela deve ser, né? O que eu acho que a live deve ser, o que eu acho que a aula deve ser, tá bom? Então eu vou agradecer se vocês quiserem participar, perguntarem. Eu vou fazer alguns blocos aqui em sequência, pode ser que eu não pare imediatamente, mas assim que eu for vendo as perguntas, eu vou fazendo as minhas pausinhas e a gente vai efetivamente parando e dando atenção às dúvidas de vocês, tá bom? Caiu alguma coisa na outra sala, espero que não seja o meu iPad. Vamos ver aqui. Pessoal, seguinte, eu quero começar falando um pouquinho sobre objetivos da psicoterapia, tá? Eu queria trazer um pouquinho dessa ideia porque às vezes a gente começa a falar sobre psicoterapia e a gente tem uma visão um pouco estranha, ou às vezes por a gente estar dentro de uma abordagem humanista existencial fenomenológica e a gente costuma usar umas palavras que são alguns chavões da nossa abordagem, né? Da busca por sentido, da conexão com a experiência. Então vai ficar parecendo, inclusive até pela metodologia da abordagem centrada na pessoa, que nós chamamos de não diretiva, pode ficar parecendo em algumas ocasiões que nós não temos parâmetros, tá? E parâmetros para fazer, por exemplo, uma avaliação a respeito de como o processo anda. Não estou falando da avaliação para o cliente, né? Mas uma avaliação para nós mesmos como profissionais. A gente conseguir conectar com algo que seja tátil a respeito de como a gente está fazendo o processo andar, tá? Então é muito importante a gente conseguir, né, conectar com essa parte que é uma parte tátil do psicoterapeuta, do que ele precisa fazer, de como ele está indo, de como o processo está indo. Então vejam, se a gente está falando de objetivos em uma psicoterapia, a gente está falando de ajudar a outra pessoa a se desenvolver, ou talvez em outras abordagens, as pessoas digam ajudar o cliente a se curar, a se tratar. Tá, é claro que aí a gente está falando que são processos diferentes, né? Quando a gente parte de um pressuposto de que a gente tem que curar ou tratar, a gente está partindo de um pressuposto diferente de quando a gente está falando de um processo de desenvolvimento, né? Ou de um processo de produção de significado. É claro que as duas elas podem se cruzar, né? E podem funcionar e podem alcançar o mesmo caminho. Elas podem levar ao mesmo ponto. Mas daqui eu estou falando muito a respeito da visão que a gente parte, de como a gente parte. Então, nós precisamos ter parâmetros, independentemente dessa visão, independentemente do ponto de partida, ok? Então vamos lá.
Se a gente está falando na nossa abordagem, na abordagem centrada na pessoa, de um processo de desenvolvimento emocional, se a gente está pensando em desenvolvimento emocional como algo principal, então aí é que vem a pergunta, né? Como é que eu sei que a pessoa está se desenvolvendo? Essa é uma pergunta muito importante. Como eu sei que a pessoa está se desenvolvendo? Fica aí a reflexão para vocês pararem a priori, né? Se a gente está falando de um processo de desenvolvimento emocional, como é que a gente vai conseguir avaliar isso? Vejam bem, para eu identificar se a pessoa está se desenvolvendo ou não, eu preciso pensar nas minhas metas. Qual é a meta principal de um psicoterapeuta centrado na pessoa? Ou talvez, qual seja uma meta final de processo? E aqui eu não estou falando do final como fim, né, mas como finalidade. Onde eu quero chegar? Onde eu quero conduzir essa pessoa para chegar? Seria muito ingênuo falar que eu não quero caminhar com ela para lugar nenhum, né? Ou que seria muito ingênuo dizer só que ela pode caminhar para qualquer lugar, né? Ou que é o lugar só que ela quer, né? Como se não houvesse nenhuma intenção por trás do nosso trabalho. Isso é muito ingênuo de dizer. É óbvio que a gente trabalha com uma metodologia não diretiva e isso significa uma ausência de diretivas, ausência de perguntas, ausência de direcionamentos explícitos, de sugestões, mas isso não significa que não há uma orientação no processo. Então, qual é essa orientação? Onde é que a gente quer ir com essa pessoa que está conosco? Bom, uma das respostas possíveis, né, é que a gente quer conduzir essa pessoa à maturidade emocional. Um termo que também aparece no Rogers, que é um termo possível, é o termo maturidade psíquica, tá? Então, maturidade emocional e maturidade psíquica, a gente estaria falando de algo mais ou menos parecido. Então, vejam, esse processo de maturidade, quando a gente fala de maturidade emocional, a gente está falando de algo que não é apenas um conhecimento de si. Não é algo que é apenas um conhecimento de si, mas uma constante manutenção desse conhecimento. E um conhecimento que é usado para um tipo de funcionamento que também se conserva, né? Não é algo totalmente aleatório e não é algo 100% pontual. É algo que faz uma constante. Tá? Então, recapitulando de onde nós começamos e onde nós estamos, porque agora eu vou contar uma história para a gente se situar um pouquinho melhor aqui nessa aula e vou passar um pequeno trecho de um vídeo aqui para vocês. Tá? Então, vejam bem. Um dos objetivos possíveis finais de uma psicoterapia é ajudar a pessoa a alcançar uma maturidade emocional. Finais no sentido de finalidade, não é no sentido de que acaba a psicoterapia, do final do processo, né? Mas da finalidade do processo. Então, um dos objetivos é conduzir a pessoa à sua maturidade emocional e psíquica. E eu preciso ter em mente de como a pessoa está se desenvolvendo, quais são os parâmetros que eu uso, porque se eu tenho uma meta, eu preciso saber como eu estou andando, tá certo? E eu também preciso entender que essa maturidade ela não é algo 100% pontual. Ela é necessariamente um funcionamento que vai se estabelecer. É algo que se autoconserva. Ok? Muito bem, então agora preparem-se para a história, beleza? Há mais de 10 anos atrás, eu vi algo na televisão que me chamou muita atenção, né? Não só a minha atenção, mas chamou uma atenção do mundo inteiro, que é a história de um garoto. Um garoto que, se eu não me engano, tinha 14 ou 15 anos, apesar de aparentar mais novo, tá? E esse garoto, ele sofria bullying. E um determinado dia, onde ele foi provocado por um outro garoto, sofreu esse bullying e sofreu um nível de agressão, um vídeo foi gravado dessa cena. E depois que essa cena foi gravada, esse vídeo viralizou, ele espalhou, né, pelo mundo afora, e aquilo ali virou um certo ícone de reação ao bullying e era comentado em todos os noticiários, em todas as discussões, né? Eu me lembro exatamente da época e o quanto isso chegou até mim. Talvez por ser psicólogo, mas essa discussão tomou um cenário muito grande. Então, a partir desse vídeo, né, esse garoto se tornou muito popular. Inclusive, ele chegou ao ponto de ficar extremamente conhecido e de ser convidado para vários programas de televisão. E essa história ficou conhecida como a história do menino Zangief. Zangief era um personagem de um jogo de videogames
inclusive da minha época, né? Mas ele persistiu durante muitos anos. Eu não sei nem que tanto que ele é forte hoje para crianças e adolescentes, né? Mas foi um jogo muito marcante, que era um jogo de luta, né? E havia um personagem, que era o Zangief, que era um personagem grandão. E esse personagem, ele tinha um golpe, que era um golpe onde ele virava o oponente ao contrário e jogava ele no chão de cabeça, tá? E daí vocês já podem fazer essa associação, né, de por que esse menino foi chamado de menino Zangief. Então, sem muitas delongas, eu quero mostrar um vídeo aqui para vocês para a gente conversar um pouquinho melhor sobre essa história do menino Zangief, tá bom? Vamos lá, vamos ver se vocês conseguem ouvir. Hello, I'm Carl Stefanovic. Welcome to this special Sunday edition of A Current Affair. And tonight, that video, that single act of retaliation, the moment when a 15-year-old boy said enough is enough and finally stood up for himself, taking on those who wanted to take him down. That boy is Casey Highness, bullied for much of his life, a hero to millions tonight. This is his story. He just came up out of nowhere and grabbed me by the shirt, and then he punched me in the face. Then he goes for a second hit, I blocked it, and third hit, I don't know if he connected, and then fourth and fifth tried to hit me, and then I actually snapped and grabbed him, picked him up off the ground, threw him to the ground in self-defense. He's the boy who stood up to a bully. I was just looking at him. I wasn't really thinking. I was just like, yay, finally, it's over. After a lifetime of torment and abuse, finally Casey Highness fought back. The moment captured in a 40-second video clip that was posted online. It spread like wildfire, and within hours had been watched by millions of people, turning this 15-year-old Aussie schoolboy into a worldwide hero. Obrigado, muito obrigado. Questões técnicas. Mas vocês conseguiram ver o vídeo? Essa foi a minha pergunta, se vocês conseguiram ver, se funcionou bem para vocês aí. Me contem, por gentileza. Deu certo agora? Ai, ai. Beleza, ótimo. Deu para ver o vídeo então? Ou não? Ótimo. Beleza, gente, então, prosseguindo, o chat chega um pouquinho atrasado para mim, ele chega cerca de 7, 8 segundos atrasado, e para vocês também, tudo que eu falo chega 7, 8 segundos atrasado, porque eu estou fazendo um streaming de outra plataforma. Então, se houver um lag aqui na nossa comunicação, não se preocupem, tá tudo certo, tá? Obrigado pela sinalização do microfone, era isso mesmo, era um probleminha meu aqui. Bom, gente, então, esse vídeo, né? Esse garoto, ele se tornou um ícone, tá? E ele se tornou um ícone por ser, vocês viram lá, né? Ele foi chamado de herói nacional, porque ele teve uma reação àquela situação onde o bullying aconteceu. E a reação dele foi uma reação extrema, que efetivamente, tenho certeza absoluta, interrompeu aquele ciclo de bullying, né? Que aquele garoto, que era um dos garotos que sempre fazia o bullying com ele, que aquele garoto praticava. Então esse garoto foi chamado de herói nacional. É óbvio que existem muitas pessoas que vão falar que ele estava certo e muitas pessoas vão dizer que ele estava errado, né? A gente, na época, eu lembro muito bem que houve uma discussão muito forte de um lado e de outro. E eu sei muito bem, tenho certeza que vocês concordam comigo, que essa situação coloca a gente num dilema moral muito difícil.
porque é óbvio que ele estava reagindo ali do jeito que ele deu conta, mas vocês viram o vídeo, eu coloquei, até peço licença para quem tem dificuldade com cenas de violência, porque foi uma cena de violência, né, entre crianças, mas saiu em todos os noticiários na época, isso passou na televisão para todo mundo. Mas então houve uma agressão, né, muito forte. O primeiro o agrediu, mas ele também fez uma agressão muito dura, muito forte e extremamente violenta. Então, essa discussão moral, ela é complicada, ela coloca a gente numa situação difícil, né? Tem gente que vai torcer para que um menino quebre o outro menino lá. Eu lembro muito bem daquele filme, né, Tropa de Elite, que eu assisti o filme no cinema, até fiz uma live com o Bruno Cury. A gente tinha um quadro de cinema, o Bruno que vai fazer o debate com a gente na quarta-feira, né? Aquele filme Tropa de Elite tem uma hora, né, que o Capitão Nascimento, como vítima lá do sistema, ele pega um deputado, ele persegue o cara, tira o cara do carro e ele dá um tanto de tapa no cara, né? Soca o cara lá. E essa hora que eu tava no cinema, a plateia vibrava, né? Todo mundo, isso mesmo. E aquilo é provocador, aquilo assim, te desconforta, porque no final das contas todo mundo queria que o Capitão Nascimento já batesse no cara, né? Pela corrupção lá, pelo que tava... Enfim, em certas situações a gente se sente estimulado, isso é muito comum em filmes, a gente entrar nesses dilemas, a torcer pelo bandido, né? Ou torcer pela situação não razoável. E eu tenho certeza que isso foi uma das coisas que tomou conta na história do menino Zangief, porque ele gerou um dilema moral muito forte, né? Só que aqui é muito importante a gente dizer que aqui a gente não tá... Eu não coloquei o vídeo para a gente falar se ele está certo ou se ele está errado. Estou colocando o vídeo enquanto um psicólogo clínico, um professor de clínica, e estou dividindo com vocês aqui uma situação em que a gente precisa pensar um pouquinho o que aconteceu do ponto de vista emocional e psicológico desse garoto. E esse aqui é um retrato de uma situação onde a gente pode discutir muito bem a questão da maturidade emocional, tá? Então, eu vou colocar aqui algumas coisinhas para vocês, a gente vai fazer uma pausa agora desse parênteses que eu abri, que foi o vídeo, e daqui a pouco a gente volta nele de novo para discutir sobre esse garoto. Vai ser um pouco complexo a gente discutir sem eu fazer a introdução de dois conceitos muito importantes. Daqui a gente já começa, a gente já está no meio da nossa live, né, mas a gente começa uma parte conceitual para vocês entenderem bem. E quem efetivamente já conhece, né, esses conceitos, que fique atento. Gente, está tudo bem? Eu estou vendo umas mensagens atrasadas no chat aqui de que está sem som e de repente eu quero só ter certeza de que vocês estão me ouvindo bem. Deixa aí para mim no chat, tá? Se tiver alguma pergunta, pode colocar. Um conceito crucial que a gente tem na ACP e uma palavra que a gente usa com muita frequência é a palavra experiência. Obrigado pelo feedback, pessoal. Tudo bem. Tá. Obrigado, Michi. Bom saber que as mensagens estão atrasadas, porque eu estou vendo um pessoal aqui colocando que está sem som e eu sei que essa parte já passou, né? Meu costume maior é com o Instagram, então nós vamos experimentando aqui no YouTube, mas tá tudo certo. Então, gente, a palavra experiência é uma palavra muito cara para a ACP, uma palavra que a gente usa com muita frequência. Eu lembro quando eu fazia mestrado na UFMG, que a gente conversava sobre os jargões, né? E daí alguma pessoa disse, nossa, esse negócio de psicanálise é só pulsão, e a outra pessoa retrucou e falou, e você só fala experiência. Eu nunca tinha pensado o quanto a gente usava essa palavra mesmo, mas a gente realmente usa com muita frequência. Então, o que é a experiência? Vamos entender isso para a gente discutir e pensar um pouquinho nessa história do menino Zangief, né? A experiência, vai dizer o Rogers, a gente tem, óbvio, conceitos diferentes em algumas teorias diferentes, inclusive na fenomenologia a gente vai ter algumas variações por aqui, né? Mas a experiência a partir do Rogers é tudo aquilo que se passa em algum momento no organismo, tá? E que está potencialmente disponível à consciência. Tudo que se passa em algum momento no organismo e que está potencialmente disponível à consciência. Potencialmente disponível à consciência não quer dizer que está consciente. Significa que tem o potencial de se tornar consciente. Tá? Então isso envolve tanto acontecimentos conscientes quanto acontecimentos inconscientes. Aqueles acontecimentos que nós ainda não tomamos consciência deles. Tá certo? Então, em suma para vocês, né, o que significa essa experiência? Qualquer dado que o organismo apresenta a nós. Um dado imediato que o organismo te envia. Basicamente isso, tá? Então, se eu estou aqui dando aula
E eu percebo que eu gastei um certo tempo me programando para essa apresentação, né? Tive um dia corrido para chegar aqui e ajustar toda essa parafernália de equipamentos aqui, que tem hora que desorienta, né? Mesmo eu que tenho muito contato com tecnologia e que adoro, eu percebo de uma certa forma que agora que tem um indício de fome. Provavelmente a hora que eu terminar essa live, eu estarei com fome. E a fome é uma experiência que me aparece nesse exato minuto, né? Então, daí a fome. Ou posso também pensar, há 2 dias atrás, quando eu imaginei como é que a gente ia estar essa semana, e que de repente eu falei, caramba, eu tive uma ideia interessante para trabalhar essa semana com vocês, e isso me gerou um certo grau de ansiedade. Quer dizer, então a ansiedade também me aparece como uma experiência. Ou de repente hoje, quando eu fiz alguns testes aqui, né, e me preocupei da coisa não funcionar, a gente ter algum problema técnico. E essa preocupação também é uma experiência. Ou seja, todos esses dados que me aparecem em um determinado momento são experiências, tá? E aí algo muito, muito curioso e muito legal sobre a experiência, e que ela às vezes traz uma ideia equivocada, né? E que muitas pessoas têm uma ideia equivocada sobre o que ela mesma é que nós não temos controle sobre as nossas experiências, né? Nós não escolhemos ter uma experiência ou não tê-la, porque nós não somos a fonte criadora dessa experiência. Isso é um fato e um dado muito curioso, e eu sei que pode ser um pouco estranho para algumas pessoas que não têm familiaridade com essa teoria, né? E com a abordagem centrada na pessoa, mas é algo extremamente interessante. É extremamente interessante. Nós não criamos as nossas experiências. Como diria o Tomeu Barceló, que é um grande mestre e, enfim, um grande professor que eu tive, né? As experiências nos sucedem, elas acontecem. E também o professor Tércio, que eu não sei se está aí no chat, né? Ele costumava falar numa época, eu conversei muito com ele sobre fenomenologia, que ele me ajudou muito com um trabalho, que ele falava sobre o acontecimento da experiência, né? Então, um acontecimento. Veja, você não chega em um dia pela noite e fala, amanhã eu acordarei com raiva, amanhã eu vou acordar com raiva. Você não fala isso, você simplesmente acorda, até porque se você pudesse escolher acordar com raiva, você não escolheria. De mau humor, por exemplo. Você escolheria propositalmente o mau humor? Definitivamente não. E quando você tem mau humor, você consegue falar assim, agora eu vou me concentrar e esse mau humor vai sumir. Também não. Você não tem um controle tão intenso sobre esse mau humor. Da mesma forma que a tristeza, da mesma forma que o amor, né? Da mesma forma que a paixão, por exemplo, que você não escolhe a pessoa por quem você vai se apaixonar. Você não escolhe isso. Isso simplesmente acontece, né? Então, as experiências, elas têm uma certa vida autônoma, que a gente estaria chegando a um ponto de falar sobre a vida autônoma da experiência. Porque a experiência, ela vive por ela mesma. Ela te aparece e daí você vai ter que lidar. Você vai ter que resolver o que você faz com ela, porque você não tem um controle absoluto, tá? E então, quando a gente chega nesse ponto, né, a gente entende que há esse fenômeno, há isso em nós, que é a experiência, que é um dado imediato que acontece em todos os momentos, a todo tempo, justamente pelo fato de que nós somos muito ricos em experiências e elas são uma forma de interação entre nós, o nosso organismo e o mundo. Portanto, elas vão ocorrendo a todos os momentos e elas estão aqui agora comigo assim como estão com vocês. Beleza? Tá certo, então. Então, nós temos a experiência. Guarda aí. Você já guardou o menino Zangief. Agora estou dando um conceito. A experiência. Daí a gente parte para uma outra ideia, que é a percepção. Uma outra instância, que é a percepção, ou se você quiser, você pode chamar de consciência. É a consciência. O que é essa consciência, então? Essa consciência é o ato de conhecer a experiência, ou é o ato de simbolizar essa experiência. Ou seja, dá um símbolo, dá um nome. Você tem uma sensação estranha. Daí você pega e diz, nossa, eu estou angustiado. Pronto. Se você conseguiu prestar atenção nessa situação, a sua consciência conseguiu conectar com essa situação e você conseguiu dar um nome, né? Então você percebeu essa experiência. A gente tem aí essas duas palavras que caem muito bem para essa instância, que seria a percepção ou a consciência, né? Elas vão estar mais ou menos juntas. Então, você
chega em um certo momento em que você nota, você toma conta daquilo, você se relaciona, você passa a perceber a experiência. E você começa a se relacionar com ela em níveis de percepção, né, perceptivo, e também níveis reflexivos. Bom, então, é apenas através da consciência, que é essa instância, apenas através da consciência, que você pode decidir o que você vai fazer com as suas experiências. Se a experiência te acontece e você não toma consciência dela, você não tem o poder de escolha, né? Ou talvez uma palavra melhor ainda, né? Um poder de decisão sobre aquilo que acontecerá. Portanto, é imprescindível que você tenha consciência da experiência para que você possa tomar uma boa decisão. Afinal de contas, se a experiência aparece e você não percebeu muito bem o que ela tem, você possivelmente não tomará uma boa decisão. Vamos aos exemplos, né? Você acordou de mau humor, mas você não percebeu que você está de mau humor. Daí você foi na cozinha da sua casa, encontrou com 2, 3 pessoas da sua família e você saiu dando uma má resposta em várias dessas pessoas, uma patada, como a gente fala aqui, né? Deu patada em todo mundo. Quer dizer, o que aconteceu? Você não percebeu aquilo, portanto você não conseguiu manejar aquele mau humor. Você simplesmente falou. Aquilo apareceu e saiu. E por falta de consciência, né, por falta de percepção a respeito dessas experiências, você não conseguiu dar uma vazão. Por exemplo, decidiu ficar em silêncio, ir na cozinha em silêncio, ir à cozinha em silêncio, fazer o seu lanche e voltar. Ou, por exemplo, você viveu uma situação no trânsito, um desentendimento no trânsito, e daí a pessoa do outro carro, né, ela saiu do carro e te xingou, e aí o que você faz? Você pega e xinga de volta. Ou então você sai do seu carro em um movimento para ir ao encontro, né, assim, para ir até ela com tanta raiva, né, que, enfim, você se coloca numa situação de risco. Pode ser que você até agrida essa pessoa. Por quê? Porque ela xingou e você reagiu, você foi. Há um risco enorme de que aquilo ali simplesmente se torne uma briga de trânsito, né, física, por sinal. Uma outra situação, né, você viveu uma cena ruim, uma situação ruim com um amigo e vocês não conversaram sobre essa cena, sobre essa situação. E você guardou aquilo. E então, no próximo encontro que vocês têm, o que acontece? Na hora que você percebe, o seu amigo te diz que você está longe demais, você está distante. E é só naquele momento que você vê o quanto de mágoa que tem em você. Ou seja, aquilo ficou. A mágoa apareceu, não foi sua escolha, ela simplesmente te apareceu por uma situação. Ele estava tentando ser educado naquela situação, mas você recebeu mal. Tá vendo? Você não escolheu. Mesmo que ele tenha feito o melhor esforço para te agradar, você não gostou. E aquilo te fez mal, você ficou magoado. E aí, como você ficou magoado, você não escolheu essa mágoa, e você não percebeu essa mágoa, você começou a tratar ele de forma fria, distante. Até o momento em que ele te falou. E na hora que ele te falou, você tomou consciência e falou, nossa, estou distante mesmo, né? É porque eu não estou bem com isso. E daí você propõe a conversa. Enfim, vários exemplos cotidianos que a gente começa a perceber que a gente não escolhe o que a gente sente, né? A gente não consegue. Mas a gente escolhe o que a gente faz com aquilo. Só que para que a gente escolha o que a gente quer fazer com aquilo, é preciso que a gente se aproprie e tome consciência daquilo, né? Então, só essa consciência é que pode salvar, né? A consciência é a salvação. Eu costumo falar isso nas aulas, mas de fato é só com a consciência que a gente consegue tomar boas decisões. Então, vejam, com esses 2 elementos, coloquem no chat se você entendeu experiência e se você entendeu essa ideia sobre consciência ou percepção e se você entendeu que são 2 instâncias importantes e que elas juntas elas vão ser conceitos que vão dar o subsídio para a gente conseguir entender o que é a maturidade emocional, que é o que a gente vive e que independe da nossa escolha e a percepção disso, tá? O que a gente vive que independe da nossa escolha e a percepção disso. Gente, coloca uma mensagem no chat para eu saber que está tudo certo, que vocês estão me vendo, que vocês estão me ouvindo, porque agora eu estou sem vocês aqui, sem saber, sem feedback, sem saber se está tudo certo. Manda aí alguma coisa para mim, por gentileza.
Obrigado, Nilza. Acho que tá ok então, hein? Ótimo, pronto. Então estamos seguindo. Temos alguma dúvida até aqui, gente? Vamos lá, ó. Falei sobre a metaterapêutica. Vamos lá, revisão para quem chegou depois e quem não pegou. Eu falei sobre metaterapêutica. Falei o quanto é necessário que a gente tenha clareza sobre as nossas metas terapêuticas, os nossos objetivos terapêuticos. E que trabalhar com uma abordagem centrada na pessoa, que tem uma metodologia não diretiva, não quer dizer não ter uma orientação sobre o processo. Que nós temos uma orientação e que nós temos parâmetro. E que um dos parâmetros que nós temos no processo, uma das finalidades, né, é conduzir a pessoa até a sua maturidade emocional. Mas para a gente entender a maturidade emocional, a gente precisa entender algumas ideias antes, alguns conceitos. E daí eu falei sobre a experiência e eu falei sobre a percepção, eu estou chamando aqui de consciência, tá? Então, tá tudo certo até aí? Alguém tem alguma dúvida? Alguém tem alguma pergunta até então? Agora nós vamos para a maturidade emocional. Se tiverem dúvidas, coloquem por gentileza as perguntas e então a gente segue, tá? Eu faço aqui uma ressalva, eu paro para vocês, podem colocar no chat se vocês tiverem alguma necessidade, por favor, tá bom? Maturidade emocional. Então, se a gente falou sobre experiência, e a gente falou sobre consciência, ou seja, aquilo que acontece em nós que a gente não tem controle, e a percepção daquilo que acontece em nós, então a gente está falando que a maturidade emocional ela vai se esboçar, atenção à minha ressalva, que daqui a pouco eu vou explicar melhor, ela vai começar a se esboçar aí, quando há uma congruência entre aquilo que te aparece e aquilo que você... e a sua percepção sobre isso que aparece, tá? Então, ela se esboça aí. Por quê? Tem requisitos. Primeira coisa, eu vivi algo e eu preciso perceber esse algo. Eu preciso perceber. Senão eu não vou conseguir chegar até esse ponto de ter maturidade. Nós estamos longe dele ainda, tá? Mas eu preciso perceber. Segunda coisa, eu preciso não inibir e não negar. Porque a gente sabe muito bem que certas experiências que a gente tem e certas vivências que a gente não quer ver. Todo mundo sabe disso aqui porque todo mundo é psicoterapeuta, muito provavelmente, né? E a gente sabe muito bem que no consultório existem várias e várias pessoas que alimentam dificuldades no processo de psicoterapia porque sentem, de alguma forma, ou expressam, mesmo sem perceber, que não estão preparadas para tomar consciência de certos processos, de certas experiências. Não é assim? A própria ideia de formação da noção do eu, que é um conceito mais específico, mais técnico, eu não vou colocar aqui, mas essa formação ela depende de você aceitar, de você tomar essas experiências ou de você inibir ou negar. E a gente sabe que existem processos. Existem processos de pessoas que não se percebem, por exemplo, se boicotando, né? Que combinam um processo de psicoterapia, contratam um profissional, agendam as sessões e elas simplesmente não vão. Ou colocam sempre objeções, né, empecilhos para que elas não cheguem até o consultório. Existem muitas pessoas que fazem isso, muitas vezes elas nem percebem, né? E o que está acontecendo nesse processo? Há uma negação, uma inibição, né? A inibição de certas experiências, certas necessidades. Por quê? Imagina só, se eu vou na psicoterapia, então eu vou na sessão, eu vou me deparar com coisas que eu não quero ver. Eu vou me deparar com processos que são dolorosos. Como é que eu vou fazer? Será que eu estou apto a fazer isso? Será que eu vou dar conta? Muitas vezes isso não é nenhuma reflexão assim, né, gente? Isso é um processo mais natural, onde a pessoa ela hesita. Então, às vezes ela coloca objeção, ela inventa desculpa, né? E daí, às vezes, ela está em terapia e não vai. Ou, às vezes, ela faz o contato com o profissional e fica naquela enrolação, né? De marca, não marca, aquilo ali se arrasta pra caramba. São processos muito claros, defensivos. A gente vai falar sobre defesa. Mas, então, eu preciso que isso não aconteça, se eu quiser que a pessoa que está em processo comigo, que ela caminhe até a maturidade emocional. Eu preciso disso. Né? Então eu preciso perceber, número 1, eu preciso não inibir ou negar. E eu preciso também não distorcer. Não distorcer. E a distorção é quando eu encaixo um outro significado para aquela experiência que me parece mais confortável. Né? Então, eu não quero entrar em contato com algo meu e aí eu digo que eu estou bem. Eu falo para vocês que eu estou bem.
Ah, fulano, você não ia marcar como psicólogo? Não, mas eu melhorei. Estou usando aqui só um exemplo clássico, tá? Eu melhorei. Esse é um exemplo clássico de distorção. A pessoa que ela coloca... A objeção é tão grande e aí ela não entra mais em contato com aquilo que é algo tão espontâneo, é algo tão autônomo como a gente já conversou, que é a sua própria experiência. Né? Mas a gente tem vários outros processos também. São processos, por exemplo, onde a pessoa não quer entrar em contato com a raiva e daí ela se torna uma pessoa chorona demais. Né? Eu tenho pessoas que eu atendo às vezes que falam isso, não, eu sou chorão demais, qualquer coisa. Muita gente, às vezes, transforma e desdobra essa raiva, distorce essa raiva em choro, porque é muito mais aceitável você estar triste do que você estar com raiva. Né? A raiva ela é muito menos aceita socialmente. A ira, o ódio. Né? Então as pessoas se deixam ser abusadas, violentadas, usadas, e aí elas choram a sua tristeza, que é, enfim, ela é uma fantasia bonitinha para uma raiva mal vivida. Tá? Então, existe isso também. Então, 3 requisitos, né? Se eu quiser caminhar para a maturidade emocional, que isso aqui já é uma segunda parte, eu já estou falando sobre maturidade emocional. A primeira é, eu preciso perceber as minhas experiências. A segunda é, eu preciso não inibir e não negar. E a terceira é, eu preciso não distorcer. É óbvio que muitas das vezes isso não vai estar tão fácil assim de eu tomar essa decisão. Mas quando a gente está falando, né, de processos em geral, esses são problemas. Se eu não perceber, se eu inibir ou negar e se eu distorcer. Beleza? Então, em primeira parte, eu tenho esses requisitos, esses 3 requisitos. Em segundo lugar, eu tenho uma outra questão, que é a seguinte. Eu preciso de treino. Nossa, que coisa mais comportamental, né, Lucas? Tá ótimo para um professor de ECP, não, mas é verdade. É verdade. O que significa esse treino? Né? Não é um treino sistemático feito em psicoterapia, mas é um treino natural. Por quê? Porque se eu estou falando de maturidade emocional, eu não estou falando apenas de um momento onde algo aconteceu. Eu não estou falando apenas de uma situação onde algo aconteceu. Eu estou falando de um processo, não é? Eu estou falando de um processo que é um processo que acontece, tem uma certa frequência, né? Tem uma certa cadência. Por quê? Porque ele não aconteceu em uma vez só. Ele é um processo que ele está se assumindo em mim. Eu estou mobilizando um funcionamento que é mais ou menos esse. É o funcionamento de sentir algo, de viver algo e de me dedicar a experimentar aquilo que eu estou vivendo. Então precisa de treino. A gente tem conceitos, efetivamente, na ECP, que trabalham essas situações pontuais, onde algo me ocorreu e eu tomei consciência daquilo. O conceito de congruência, ele bate muito com isso. Mas a maturidade, ela vai ter mais a ver com o processo de funcionamento. A maturidade emocional está muito associada com o conceito de funcionamento pleno, funcionamento ótimo do Rogers, né? Da personalidade, que seria um modelo ideal, né? Onde a gente consegue não inibir, não distorcer e perceber as nossas experiências com uma frequência maior. Portanto, duas partes. Há esses requisitos de ter que perceber, não inibir, não negar e não distorcer. E há o outro lado também, que é o lado de que precisa ser um tipo de funcionamento. Não é pontual. Bom, há um esforço então, né, gente? Tem um esforço. Se a gente está falando de maturidade emocional e que é um processo e é um funcionamento, tem um esforço. Que esforço é esse? É um esforço de conservação, de manutenção desse estado, que é esse estado de maturidade. Tá? Então, a maturidade emocional, efetivamente, ela vai aparecer quando? Quando a pessoa ela já desenvolveu um funcionamento de autoobservação, de percepção de si, não é? De atenção às suas próprias experiências. Isso sim seria maturidade emocional. Ah, bom, agora sim a gente volta lá no menino Zangief. É difícil a gente falar agora, né? Ainda mais 10 anos depois, com um trecho de 1 minuto e meio que eu coloquei ali. Mas vejam bem, de novo, aqui a gente está saindo da discussão de certo ou errado, tá? Vamos tentar dar uma olhada para o vídeo. A gente pode criar hipóteses, não preciso nem falar que é ou que não é. Mas um menino provoca o outro. Um menino
se coloca em pose combativa. Um menino dispara um soco, cotovelada, sei lá que tipo de agressão foi aquela, e o outro permanece imóvel e hesitante. Daí, quando isso acontece 2 ou 3 vezes, esse outro garoto responde de forma física equivalente, né? Talvez mais forte, mas eu falo equivalente no sentido de um agiu fisicamente, o outro reagiu fisicamente também, ou seja, físico, né? E daí ele em uma proporção maior, né? Ele dispara essa força contra o outro, jogando ele no chão e inutilizando, né? Ou sei lá, inviabilizando aquele comportamento de bullying, aquele comportamento de massacre que ele estava sofrendo. Tudo bem. A gente pode falar de proporcionalidade, né, no sentido físico com físico, a gente pode falar de uma desproporcionalidade de força, mas também foi um ato de legítima defesa. Mas eu quero saber das experiências e da consciência, porque eu sou psicólogo clínico, né? Eu não sou advogado para falar sobre proporcionalidade, eu não estou investigando, né, quem foi que agiu primeiro ou não agiu, mas eu estou falando ou quem está certo, quem está errado, né? Mas eu estou falando sobre os processos psicológicos e emocionais na cena. O menino Zangief, vocês acham que ele tomou consciência das experiências que estavam acontecendo com ele naquele momento? Coloca aí. Vocês acham que sim? Ou se vocês acham que não? Vocês acham que ele tomou consciência da sua própria experiência? Sim ou não? Menino Zangief estava se observando no que ele estava vivenciando internamente, ou ele estava observando o ambiente e o outro garoto, e o que o outro garoto fazia para ver como ele reagiria fisicamente. Ou seja, era uma observação mais do comportamento do outro garoto, ou era uma auto-observação a respeito do que ele estava vivendo? Né? O que vocês pensam sobre isso? Coloca aí. A gente falar de maturidade emocional, né? Então a gente está falando de que havia ali uma experiência. Quais são as experiências possíveis? Vamos colocar aqui na roda, né? Raiva, sensação de ser oprimido, né? Sensação de ser violentado, não é? O que mais? De sofrer um tipo de abuso, um abuso físico. Medo, talvez. Talvez ele tivesse medo, né? A gente não sabe, mesmo ele maior fisicamente, talvez ele tivesse tido medo, né? Mas daí, imagine só que ele tivesse tomado consciência dessas experiências. Será que esse garoto ele teria partido para agressão física? Ou ele teria tomado outros recursos? Será que ele teria falado com o disciplinário da escola, com a coordenação, com a diretoria? Será que ele teria falado com os pais? Será que ele teria mobilizado outros garotos e falado, cara, o pessoal tá me sacaneando aqui, ó. Vamos lá, vou ficar em grupo. Será que ele teria escolhido correr? Será que ele teria escolhido se esconder? Será que ele teria escolhido verbalizar ao invés de atuar fisicamente? Certamente, assim, várias coisas aconteceriam de forma diferente se ele tivesse um contato mais intenso com a experiência dele. E eu não estou aqui dizendo que isso tinha que ter acontecido, ou estou julgando o garoto por não ter vivenciado isso, mas era algo que com certeza ofereceria um campo maior de possibilidades de repertório comportamental para ele. Então, nessa ideia e diante dessa ideia, deixa eu ver o que a Mish respondeu aqui, acredito ser uma observação do comportamento do outro até para poder se proteger. Exatamente, ele estava ligado ali quando que o menino ia atacar de novo, como que ele podia pegar o menino e jogar para cima. Né? Ele queria jogar o menino para cima, ele queria acabar com aquilo ali naquela hora. Ele teve uma reação, ele já estava sendo oprimido há mais tempo, ele estava sofrendo uma violência física há mais tempo. Né? Isso era óbvio. Então, para ele reagiu fisicamente, ele não estava efetivamente conectado com a sua experiência. De novo, eu não estou aqui falando que tinha que estar, viu, gente? A gente está comentando por quê? Porque aqui a gente entra num certo ponto em que o menino reagiu. Ele não agiu, ele reagiu, não é? E quando ele reagiu, ele colocou em risco uma série de coisas. Porque ele foi chamado de herói. Nessa época estava entrando toda a discussão do bullying e tudo mais. Ele foi chamado de herói. Mas e se o outro menino tivesse batido com a cabeça no chão e morrido? Eu faço uma pergunta totalmente possível. Pensa aí. Se o outro menino tivesse batido a cabeça no chão e morrido, como é que seria essa cena? Ele seria chamado na televisão para dar entrevista? Se o outro menino tivesse quebrado a perna e o braço, tivesse quebrado o pescoço, ele seria chamado de herói?
E vamos lá, o herói nacional é aquele que reage fisicamente à agressão? Bom, vamos lá, mesmo que vocês considerem, tudo bem, o menino está certo, ele tinha que se defender de algum modo, tudo bem, vamos considerar essa hipótese, eu não estou aqui defendendo lado nenhum. Eu devo, mesmo que ele tenha reagido, tá? Fisicamente, eu devo considerá-lo um herói na luta contra o bullying e usá-lo de garoto propaganda, incentivando que as outras pessoas também ajam fisicamente, do ponto de vista proporcional, né, físico com físico, numa situação onde elas são provocadas, numa situação onde elas são ameaçadas. O menino, sim, tomou soco, tomou tapa, né? Mas eu não sei o que aconteceu antes. Quantas vezes o outro garoto chegou, se aproximou dele, provocou até o ponto em que ele acertou, né? Até o ponto em que essa provocação já virou física. Essa é uma reflexão muito interessante. Tá? É uma reflexão muito interessante para pensar como esse processo aconteceu com o menino Zangief. E como esse processo acontece com a grande maioria de pessoas em situações convencionais do cotidiano e também em situações limítrofes. É claro que ali era uma situação limítrofe, ele estava sofrendo uma agressão física, mas é interessante a gente se perguntar. Por quê? Porque se maturidade emocional, então, é eu me dar conta das minhas próprias experiências, tomar consciência delas, porque eu vou deliberar atos talvez mais aceitáveis, mais sociáveis, eu vou provocar uma interação relacional diferenciada. E aí, então, em situações como essa? Né? Então, bom, daqui a gente vai chegar, e eu estou passando já para uma última parte da live, né? Aliás, a penúltima, mas é bem rápida essa daqui, que é uma parte que a gente vai falar do consultório. Porque eu não falei tudo isso só para falar do menino Zangief e nem trouxe o conceito de maturidade emocional para a gente não conversar de clínica, né? A gente precisa falar de clínica. Mas eu acho que ficou fácil entender. A Luciana colocou aqui, penso ser ação e reação sem percepção da experiência. Né? A Valéria colocou, ele passou por uma experiência com muita intensidade, ocorreu a experiência, a consciência e agiu. Caso contrário, ele ia continuar apanhando. Apanhou várias vezes antes de agir. Valéria, ele tomou consciência de quê? De qual experiência que ele tinha? Depois pensa aí e traz pra gente, se possível. Será que ele tomou realmente consciência das suas experiências? Do que ele estava sentindo? Né? No Rogers, inclusive nesse livro que está aqui na minha frente, tem uma passagem dele que ele fala sobre ato agressivo. E ele diz que o ato agressivo é inversamente proporcional ao grau de tensão psíquica experimentada. Vamos lá. Quanto menos tensão, menos probabilidade de agredir. Aí a pergunta então seria qual? O que alivia a tensão? A resposta é muito simples. Palavra. Símbolo. Porque se eu não tenho símbolo, eu vou agir fisicamente. Mas se eu tenho símbolo, eu vou entrar em comunicação. Então, o símbolo acalenta a tensão. Quanto menos eu simbolizo e menos eu trago a consciência, maior a probabilidade de agredir. Então, Valéria, se ele tivesse tomado consciência das suas experiências, há uma possibilidade, uma probabilidade, aqui a gente conversando do ponto de vista teórico, que ele não tivesse agredido. Tá? Há uma probabilidade que ele não tivesse agredido, segundo essa teoria que eu concordo. E já vivenciei situações observando, né, em meios distintos, situações limítrofes, e isso faz muito sentido. Enfim, né, não vou prosseguir com tantos exemplos aqui, porque a gente tem que passar para o consultório, mas depois você me conta o que você achou do que eu falei, tá? Pessoal, se tiverem perguntas, coloquem aí. Vamos ver aqui como é que está funcionando. Tá todo mundo acompanhando? Só sinaliza aí no chat, pelo menos algumas pessoas, coloquem aí, por favor, para eu saber que está tudo certo e que vocês estão ouvindo bem, tá? Daí a gente vai para o consultório, o que essa conversa toda tem a ver, maturidade emocional no consultório. Lucas, daí então essa história toda? Eu quero saber no consultório, né? Então vamos pensar no cliente. Eu quero ajudar o cliente a entrar em contato com as experiências dele e perceber as suas próprias experiências, né? Eu quero ajudar esse cliente a distorcer menos e a negar menos. Como é que eu faço isso? A gente tem muitas formas de fazer, isso é uma outra conversa. O psicoterapeuta ele tem recursos que são recursos muito interessantes, né? Não vou entrar aqui no mérito de técnicas e atitudes, mas recursos muito interessantes para oferecer condições para que essas pessoas possam fazer esse contato com a própria experiência de forma pouco ameaçadora. Então, elas se sentem mais propícias a entrar em contato. Eu quero facilitar isso para o meu cliente. Eu quero que ele possa entrar em contato com o que há
o que é produzido pelo organismo dele, com o que ele é verdadeiramente, com todos esses dados do organismo que ele faz contato, né, que aparecem nele. Eu quero facilitar isso, esse é um dos propósitos. Eu quero participar da sua rotina de autoobservação, eu quero ir junto com ele onde ele está indo. E eu quero, nesse ponto, né, favorecer uma atmosfera tão favorável que para ele vai ser menos ameaçador, menos invasivo possível fazer esse contato. Vai ser mais natural. Então, sim, de uma certa forma, a gente está falando de aceitação. Quanto mais eu posso aceitá-lo como ele é, mais ele vai se aceitando também. Mais ele vai vivenciando aquilo. E aí, menos ele vai querendo distorcer. Menos o organismo se sente reativo contra essas experiências próprias que são produzidas ali, diante das situações adversas da vida. Tá? Então, isso sim é meu trabalho com o cliente. Agora, não adianta a gente falar só de maturidade emocional do cliente sem falar de maturidade emocional do terapeuta. E aí a gente está chegando na parte final da live, que é a abertura para essa semana toda, né? Para tanto de discussões que a gente pode ter. Então, para o cliente chegar até a maturidade emocional, o terapeuta precisa oferecer condições maduras para que ele alcance isso. O terapeuta precisa oferecer condições, um processo maduro para que o cliente alcance isso. Se o terapeuta não der conta de fazer isso, como que o cliente vai chegar? Não adianta falar do cliente sem falar do terapeuta. Isso é uma relação impossível, tá? Não adianta. Para já desmistificar uma série de conceitos que tem, de conversas que ficam vagando por aí, né? O Rogers coloca a relação psicoterapêutica como assimétrica por natureza. Porque a gente fala muito de relação horizontal, né? Eu quero pessoa a pessoa no consultório, eu quero ouvir o meu cliente como ele é, eu quero me posicionar como pessoa, mas é uma relação assimétrica, porque são duas pessoas, mas não são dois terapeutas e não são dois clientes, é um cliente e um terapeuta. Há uma definição claríssima de papéis e, portanto, há uma assimetria imediata. Há uma pessoa que está contratando e pagando por um serviço e há outro que está ajudando. E o Rogers diz, em um determinado momento, né, para não discutir tanto esse momento, o Rogers diz em um determinado momento que uma das 6 condições para que o processo de psicoterapia ocorra e ocorra com êxito é que o terapeuta experimente um grau de congruência diferente do cliente. E daí, se você ler direitinho, você vai entender que ele está falando de uma maturidade emocional. É esperado que o terapeuta tenha mais maturidade que o cliente. Então imagina se o terapeuta não tem essa maturidade, ou imagina se o terapeuta não se engaja no exercício de desenvolver essa maturidade. O processo não é possível, ele não é viável, ele não se torna viável. É preciso um grau de congruência diferente, tá? Então, a relação é assimétrica e a gente precisa cuidar disso, a gente precisa entender, tá? Então, o terapeuta, a pergunta principal que a gente vai abrindo para a nossa semana, né? Porque se eu não estou falando só da maturidade do cliente, mas estou falando também da maturidade do terapeuta, a pergunta principal é, então, como é que o terapeuta desenvolve a maturidade emocional? Ou como é que a gente identifica que é possível a gente desenvolver uma maturidade emocional e aonde que a gente tem que segurar na hora do desenvolvimento dessa maturidade? Quais são os pontos principais que a gente tem que prestar atenção? Essa aqui é uma live abertura, né? É uma live de abertura do evento e uma live que provoca a gente a esse lugar de pensar nas nossas maturidades, em como que estão as nossas experiências como terapeutas, em como que está a nossa percepção sobre as nossas experiências, porque quando eu estou com a outra pessoa, não basta o mundo dela. Não basta o mundo dela. É preciso que o meu mundo também esteja em questão. É preciso que eu esteja observando o que acontece comigo, porque eu sou o veículo para aquela relação, né? Para que a relação aconteça, para que as condições sejam estabelecidas e para que a pessoa caminhe. Então eu não posso pensar só no mundo dela e eu não posso estar apenas com ela. O Roger, sobre isso, ele vai falar até uma palavra estranha, mas tem aqui numa passagem desse livro que ele diz o seguinte, que a maturidade emocional, e aí ele está falando do terapeuta, porque a hora ele fala do terapeuta e ora ele fala do cliente, né? Ele vai dizer o seguinte, que é uma capacidade de se comportar de maneira asséptica no estabelecimento e na conservação de laços afetivos estreitos, porém subordinados a um fim que os ultrapassa. Vamos devagar. Se comportar de maneira asséptica. O que ele está falando? Ele está falando, assim, que
você precisa comportar de um modo que você esteja limpo das suas próprias questões. E como que é uma forma de você, de alguma forma, suspender, né? Limpar um pouco do lixo que você leva para a relação terapêutica. Você leva um lixo seu, da sua história, dos seus problemas, das suas dificuldades, das suas imaturidades. Você leva esse lixo para a hora da sessão, né? Como é que você consegue suspender e limpar um pouquinho desse lixo? Você precisa tomar consciência dos seus processos, não é assim? Então, é preciso se comportar de forma asséptica, né, no estabelecimento e na conservação de laços afetivos estreitos, ou seja, eu tenho que tomar cuidado na hora que eu formo esses laços afetivos estreitos, que acontecem dentro do consultório, mas são laços afetivos estreitos subordinados a um fim. Qual que é o fim? É a maturidade, é o processo terapêutico do cliente. Então, esses laços afetivos, eles têm um limite. Eles têm um limite. O limite é a relação entre terapeuta e cliente. E eles só fazem funcionar o processo, só são motor, na medida em que a gente consegue tomar conta desses processos e limpar um pouco desse lixo, para que a pessoa vá, para que a pessoa continue em processo. Tá? Uma outra definição que aparece no Rogers, e que é muito legal, é o seguinte: a capacidade e a vontade autêntica de servir. Aí ele diz, de servir não de guia, não de juiz ou de modelo, mas de caixa de ressonância e de amplificador dos esforços do cliente. Ou seja, ser maduro é dar conta de ser um guia melhor. Não um guia de processo para falar o que a pessoa tem que dizer, mas um guia um pouco mais asséptico, né? Não asséptico sem laços afetivos estreitos, como ele coloca muito bem, mas asséptico no sentido de estar com o meu lixo em dia, de colocar o lixo para fora de casa e de ter o hábito de fazer isso, né? Para não deixar a coisa fedendo muito na hora do atendimento, né? Para não levar os meus odores e esses odores incomodarem a outra pessoa. Olha que analogia perfeita, né? Porque às vezes eles não estão tão aparentes, né? Mas cheira mal. As minhas questões cheiram mal para o cliente. Às vezes elas não estão à tona, eu não coloco elas de forma explícita. Olha aqui o meu lixo, né? Às vezes o lixo não está aparente, mas ele está dentro do armário, mas está fedendo. Então eu preciso cuidar desse lixo. Por isso ele usa a palavra asséptica, né? E eu preciso servir melhor. Servir na minha vontade autêntica, estou usando as duas citações aqui. Mas servir de que modo? Servir como caixa de ressonância. E, gente, caixa de ressonância, para quem conhece instrumento musical, pensa num violão, pensa num carrom, né? Ela tem que ter espaço dentro, senão não ressoa. Não ressoa se estiver lotada de coisa. Então, para eu ser caixa de ressonância, eu tenho que suspender o que é meu, de uma certa forma, naquele momento, talvez esvaziar, né? Colocar para o lado, colocar na estante, como diria o Tomeu, para que eu consiga ouvir o outro da melhor forma. Então, essa é a ideia da maturidade emocional e essa aqui é a reflexão que eu queria abrir hoje a live. E queria saber se nós temos comentários ou perguntas. Vou ler aqui e já faço daqui a pouco um arranjo aqui do que a gente conversou, tá? E também anuncio aí o que a gente vai ter para amanhã. A Jacira falou que trabalha em abordagem e bom estudar novamente. Isso aí, Jacira. Bora. Não, eu estou recebendo realmente aqui, eu não sei que configuração foi essa, mas eu estou recebendo muita mensagem atrasada. A Michele Rocha estava certa, a Mich. Realmente aqui para mim tá bem diferente, as mensagens estão chegando totalmente fora de ordem, mas não tem problema não. Se tiverem perguntas, pessoal, coloquem aí para a gente cuidar, tá bom? Bom, a mensagem é essa, a gente partiu de que nós temos que ter uma meta, a gente tem que ter parâmetro e a gente tem que ter onde se segurar. A gente tem que ter onde olhar, né? A gente tem que ter pontos específicos de apoio. E nesses pontos de apoio, esses são os pontos que vão guiar o processo e trazer um feedback para a gente se o processo está andando ou não, se o processo está avançando ou não. A gente precisa tomar cuidado com esses pontos, tá certo? Então, se a gente precisa de uma meta terapêutica e a gente precisa de parâmetros, um dos parâmetros que nós temos é o objetivo, é a maturidade emocional e os sinais que ela vai deixando para a gente no meio do processo. Sejam sinais do cliente, sejam sinais do terapeuta. Para a gente entender esses sinais, a gente precisa entender dos dois conceitos que eu coloquei, que são a experiência e a percepção, né, ou a consciência, e a gente precisa entender como eles interagem, porque é nessa interação que a gente caminha rumo à maturidade emocional. É nessa interação
e nessa congruência, nesse match que a consciência faz com a experiência, que a gente pode caminhar rumo à maturidade emocional. É ali que o cliente vai caminhar e que a gente vai caminhar. E é ali que a gente precisa estar, né, esse exercício que a gente precisa estar fazendo para permitir que o cliente também caminhe. E essas são as reflexões finais. Maturidade emocional. Temos alguma questão, alguma necessidade, alguma pergunta, algum comentário? Vocês querem colocar algo, gente? Se não, vou fechando a live de hoje, que foi a aula número 1. A aula, né? Porque vai ser a única aula que nós temos, que é uma aula introdutória aí para vocês acompanharem as lives durante a semana. Espero que o resto do pessoal veja. Amanhã o nosso debate é no Instagram, não é no YouTube, tá? Eu quero que vocês saibam disso. Nosso debate amanhã é no Instagram, com o Cris e a Thaís, que são 2 profissionais excepcionais, são supervisores hoje do curso, o curso que está em questão aí, o curso de formação clínica, e eles vão trazer uma série de exemplos e de situações onde a gente pode identificar a imaturidade emocional do terapeuta. Então, quero convidar vocês para vocês estarem amanhã, para vocês beberem um pouquinho desses exemplos e verificarem se vocês estão funcionando, de que forma vocês estão funcionando, né? O que eles identificam como imaturidade ou como processos que podem estar bloqueando essa maturidade, e para a gente refletir um pouquinho mais juntos, tá certo? Daí na quarta vem Cop e Bruno para a gente falar um pouquinho sobre defesas emocionais. Na quinta-feira eu vou conversar com as minhas alunas, no caso a Rosaura do PAD, né, do meu programa avançado, que é para egressos da formação clínica, e também alunas que estão agora na formação clínica. A gente vai conversar um pouquinho sobre esse processo de desenvolvimento da maturidade emocional na clínica. Elas vão dar o depoimento delas. E daí, na sexta-feira, a gente faz o lançamento oficial do curso de formação clínica no Zoom, tá? Então, hoje a gente fechou o YouTube. A partir de agora vai ser só Instagram. Eu quero agradecer a presença de todos e espero que vocês tenham gostado, que tenha sido uma boa introdução para a gente discutir um pouco melhor. E vejo vocês amanhã, com toda certeza, no Instagram. Espero que sim. E é isso, gente. Muito obrigado pela presença de todos vocês e vamos fechando a live aqui agora. Um grande abraço, uma ótima noite e até breve. Tchauzinho, tchau, tchau.